9. Os irmãos vão acompanhar assentados evidentemente a leitura a partir do verso de número 28. Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 9, a partir do verso de número 28. É um texto que fala sobre a transfiguração de Jesus. Lucas 9, a partir do verso 28. Assentados evidentemente, os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus. Ele diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Esse texto da transfiguração é um texto muito belo, muito rico. E tão importante é que os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, o narram. Nós continuamos, irmãos, a falar sobre o ministério do Senhor Jesus. Estamos retomando hoje a série de mensagens sobre o ministério de Jesus. Hoje é a 19ª mensagem sobre o Evangelho de Lucas, tratando do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto, irmãos, o contexto dele é bem interessante. Esse texto acontece exatamente após o momento em que Jesus reúne os seus discípulos e fala sobre o discipulado. Ele chama os seus discípulos, no texto anterior, e diz assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, depois que ele orienta sobre o discipulado, uma semana se passa, nos diz o texto de Lucas, 8 dias. Mateus e Marcos citam um outro número, 6 dias. Então, temos aí as informações dos 3 evangelistas. Entendemos então que uma semana havia se passado, é um tempo razoável entre 6 e 8 dias. Pois bem, é exatamente após isso que o Senhor chama 3 dos seus discípulos, e geralmente são Pedro, Tiago e João, os que acompanham mais de perto o ministério do Senhor Jesus. E eles sobem até um monte. Esse monte ele é identificado como o Monte Tabor. Outros dizem que é o Monte Hermon, mas a tradição afirma ser mais provável ser o Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. E o propósito ali é de oração, o propósito é de comunhão com Deus. O texto está dizendo, logo no início, que o Senhor, no verso de número 28, que o Senhor chama os 3 para um momento de oração. Os discípulos estão cansados, eles estão com um sono talvez atrasado, o corpo está cansado, mas eles acompanham o Mestre. E enquanto Jesus está em oração, acontece que o seu rosto e as suas vestes resplandecem, ficam extremamente brilhosas. Pois bem, nesse mesmo momento aparece algo que é inédito até então. Aparecem 2 varões, nos diz o texto, falando com Jesus. E nos diz o texto o motivo do diálogo. Apenas Lucas narra o motivo do diálogo.
Mateus e Marcos narram que eles estavam falando com Jesus. Esses dois seres são Moisés e Elias. Pois bem, Lucas narra que o motivo do diálogo era a partida de Jesus. No texto do original aqui está escrita a palavra êxodo, a partida, a saída, os últimos dias de Jesus na face da terra. Pois bem, Pedro vê isso, Pedro ouve aqui, e nos diz o texto que imediatamente após ele ter ouvido isso, Pedro propõe então um breve acampamento. Ele propõe então se fazerem ali 3 tendas, e cada uma já tinha o seu dono. Uma era para Elias, uma para Moisés e a terceira para Jesus. Mas Lucas, o médico amado que narra o texto, nos diz que Pedro não sabia o que falava. Pedro, mais uma vez, age de maneira impulsiva. Imediatamente após isso, uma nuvem, e isso é uma teofania, uma manifestação de Deus. Teologicamente, isso é chamado de teofania, Deus falando. Deus, fonema, de falar. É uma teofania, uma das manifestações de Deus. E é exatamente que nesse momento em que eles são envolvidos por essa nuvem, nos diz o texto que vem uma voz. E essa voz diz lá no verso de número 35, este é o meu filho, o meu eleito, ouçam-no. A ele ouvi, diz o texto. E depois disso, a nuvem se passa, Moisés e Elias ali, que estão com os corpos glorificados, não mais são vistos, apenas Jesus. E nos diz o texto que, logo em seguida, houve um grande silêncio e ninguém mais tocou nesse assunto por algum tempo. A transfiguração, irmãos, é um dos episódios mais importantes do Novo Testamento. E testifica esse episódio a grandeza da obra de Cristo. Os discípulos já estavam caminhando com Jesus, mas até então eles estavam vendo Jesus apenas ensinando coisas bonitas, falando coisas boas e praticando milagres, o que é muito bom. Para aquelas pessoas que viviam famintas, multiplicar o pão era uma maravilha. Para as pessoas que tinham perdido os seus entes queridos, terem-os de volta restabelecidos em vida era um grande milagre. Para as pessoas que estavam leprosas, serem curadas e reinseridas na sociedade e voltando ao convívio familiar era algo inédito. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele não veio para isso. O grande ministério do Senhor Jesus Cristo, irmãos, era tomar o nosso lugar e pagar a dívida do pecado. Para isto sim Cristo veio. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. É natural que Ele tenha feito milagres e Ele faz. Isso é fora de questão. Mas o ministério de Jesus não era o ministério de cura do corpo. O ministério do Senhor Jesus Cristo ia muito além. Ia da cura da alma, porque isso ninguém poderia repetir, somente o Senhor Jesus. Nesse texto, irmãos, hoje nós queremos falar sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo no Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. Quando Pedro está dizendo aqui, façamos 3 tendas, Pedro está em êxtase, Pedro está maravilhado. E Pedro, ele demonstra muito da sua personalidade, Pedro demonstra sempre, Pedro é muito transparente. Pedro, o seu temperamento é mais forte do que ele. E ele, então, no êxtase, ele fala, puxa, vamos ficar por aqui, porque isso é muito bom, isso é maravilhoso. Olha que experiência que nós estamos tendo aqui. Mas Lucas, acertadamente, diz, Pedro não sabia o que dizia. Então, a questão das 3 tendas ali, muitas pessoas, irmãos, ao lerem esse texto, perdem o foco da importância do texto. Existem grupos de internet discutindo as razões das 3 tendas. Quando o texto não está falando das 3 tendas, isso não é importante, o texto não fala disso. Tanto é que quando Pedro fala, ele é corrigido por Deus. Imediatamente Deus fala, querido, não é nada disso, não tem 3 tendas aí. O meu filho amado, o meu eleito, não é Elias, profeta. O meu amado, o meu eleito, não é Moisés, o legislador.
deem ouvidos ao que ele fala. O centro é ele, não há lugar para 3 tendas aí, Pedro. Irmãos, queremos analisar hoje 3 grandes propósitos desse episódio aqui no Monte Tabor, que é a transfiguração. O primeiro grande propósito de Deus ao transfigurar o Senhor Jesus perante os seus discípulos, e isso chega até nós pelo testemunho dos evangelistas, é fortalecer a fé de todos os que seguem o Senhor. Fortalecer a fé de todos aqueles que seguem o Senhor. Entenda bem o contexto. Isso ocorre exatamente e imediatamente após o momento em que o Senhor Jesus Cristo fala sobre discipulado, sobre seguir, sobre caminhar com Jesus. E isso não deveria ser um modismo, há um preço a se pagar. E o preço a se pagar é tome a sua cruz. E tomar a cruz aqui é morrer para si mesmo, é morrer suas vontades, é morrer os seus sonhos, é morrer os seus próprios propósitos, é viver para algo maior, é viver para Deus. Por isso ele diz, tome a sua cruz dia a dia, nunca se esqueça disso. Você nunca é maior do que os propósitos de Deus. Não existem propósitos superiores aos propósitos de Deus na vida do discípulo. Não existem. Isso é inexistente. Por isso o Senhor diz, é dia a dia, é todo dia. Quando você achar que você já está cansado da cruz, volte para ela, porque é no Senhor que existe o descanso, é o Senhor que vai completar. Nós nos completamos em Deus, não nos nossos propósitos. Os nossos propósitos são todos eles mesquinhos, pequenos, tacanhos, egoístas, humanos, finitos, pecaminosos. Os do Senhor são os propósitos verdadeiros. É nesse contexto que Jesus Cristo aparece e a voz de Deus referenda o ministério de Jesus, dizendo, é Ele. Vai ser difícil me seguir daqui em diante, mas é Ele é o meu Filho amado. Ele vai sofrer, Ele vai morrer, mas Ele é o meu ungido. Ele não é um super-homem, Ele é o meu ungido, e o ungido vai sofrer, e o ungido vai morrer. Para seguir a Jesus, aqueles homens e a sua igreja, possivelmente nós hoje, deveriam olhar para esse mestre, porque ele é o ungido, porque ele é o eleito de Deus. A igreja precisava ter como fonte de fé não as experiências petrinas, não as experiências humanas, não os êxtases que o Senhor vai nos proporcionar durante a nossa vida terrena. E o Senhor proporciona êxtase mesmo. Quantas vezes já não nos vimos maravilhados diante de uma graça de Deus, diante de um milagre de Deus, diante de uma cura de Deus, diante da visitação de Deus nas nossas vidas. Certamente todos nós temos aqui muitos testemunhos a contar. Entretanto, a base da vida cristã não são os êxtases. Entretanto, o foco da vida cristã não são essas experiências. O foco da vida cristã, o foco da fé cristã é o Senhor Jesus. Ele é o ungido. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto, as razões da manifestação do Senhor e da transfiguração do Senhor, não é apenas o fortalecimento da fé, mas a exaltação da pessoa e da obra de Cristo. A exaltação da pessoa e da obra de Cristo. Naquela teofania, irmãos, aparecem 2 representantes importantíssimos para o judaísmo. Moisés, o legislador, fala-se legislador porque ele foi usado por Deus para, por meio dele, levar ao povo de Israel os 10 mandamentos. Ele foi o homem que Deus levantou, mesmo não querendo, e Deus o preparou, Deus o forjou no Egito e no deserto, mas sobretudo na dependência dele, para liderar o seu povo num momento difícil da sua história, um momento histórico, inédito até o dia de hoje. Nunca houve uma migração humana tão grande e tão longa na história universal como o êxodo do povo de Deus. É Deus resgatando o seu povo, algo inédito até os dias atuais. Moisés de um lado e Elias do outro. Quem é Elias? O principal dos profetas. Elias é um homem tremendo
tremendo, e até hoje o é respeitado entre os judeus. E eles estão falando algo com Jesus. E repito, Mateus e Marcos não recitam, não ditam, não falam o motivo da conversa, o assunto da conversa. O único que faz é Lucas. E Lucas está dizendo, eles estão falando para Jesus o seguinte: o seu tempo está se aproximando. O seu tempo está se aproximando. Prepare-se para sofrer, porque você vai sofrer. Prepare-se para ser traído, porque você o será. Prepare-se para levar chicotadas, porque você as levará. Prepare-se para ser cuspido, porque você será cuspido. Prepare-se para ser abandonado, porque você o será. Prepare-se para morrer, porque disso você não escapará. É um homem que está ouvindo isso. E Deus usa Moisés e Elias para dizer: lá na lei do Velho Testamento, diz Moisés, eu profetizei sobre você. Hoje você é uma realidade. Elias está dizendo a mesma coisa. E eles estão dizendo: nós falamos de você. Agora nós falamos para você, porque você é o ungido do Pai. Com isso, Jesus Cristo, Deus está falando para o judeu e para nós o seguinte: Moisés foi muito importante, mas ele não é o ungido. Ele não é o Messias. Elias, o maior de todos os profetas, mas ele não é o meu ungido. A exaltação para o judeu era muito importante. E para os discípulos também, porque os discípulos precisariam estar preparados para viver na ausência de Jesus. E eles não estavam preparados para isso. Eles ainda tinham Jesus como seu escudo para todas as coisas. Tudo Jesus Cristo iria aparecer e resolver. Eles precisavam aprender a caminhar uma caminhada de fé, não de dependência física, mas de dependência espiritual. Por isso, quando o Senhor Jesus Cristo ali é transfigurado, a sua fisionomia, o seu rosto resplandece, também suas vestes, ele está aqui sendo exaltado diante do Pai. E para o judeu, isso foi tremendo. Os discípulos precisavam entender que Jesus não era igual a Moisés. Os discípulos precisavam entender que Jesus não estava no mesmo patamar de Elias, como pensavam eles, inclusive Pedro, ao dizer: vamos fazer 3 tendas. Não há lugar para outros. O lugar exclusivo é de Jesus. Moisés não teve cruz, Elias também não. A cruz que enfrentou foi o nosso Senhor. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, não é apenas a questão de fortalecer a fé dos discípulos, não apenas a questão da exaltação da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo, mas é Deus dizendo à sua igreja: tudo está sob controle. Tudo está sob controle. Era muito difícil para os discípulos entender tudo aquilo naturalmente, e eu insisto em Pedro, porque Pedro nos representa. Falamos de coisas que não sabemos, falamos de coisas que não compreendemos, falamos de coisas que estão apenas no nosso imaginário, achamos que por estar no nosso imaginário e por acreditarmos que somos bons, nós os temos como verdades, e muitas vezes falamos o indevido, falamos do que não sabemos, falamos dos mistérios que não conhecemos, e precisamos ser corrigidos, sim, quando não falamos o que devemos, quando algo inapropriado, por mais bonito que possa parecer, por mais boa a intenção que possa surgir do nosso coração é corrupto, já diz a palavra. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e terrivelmente corrupto. Quem o conhecerá? Pedro abre o seu coração. E Pedro não foi falso no que falou, não foi. Eu creio que ele não foi. Ele queria que aquilo continuasse, ele queria que aquilo permanecesse, ele queria ficar ali. Entretanto, irmãos, erigir tendas naquele lugar era criar um lugar de idolatria.
e precisamos tomar cuidado com os ídolos. Quando falamos de ídolos, irmãos, geralmente nos vem a ideia do catolicismo. Geralmente. E isso é um grande engano, é uma casca de banana tremenda. E muitos que se dizem crentes trazem sim os seus ídolos. Pastores, missionários, pessoas, músicas, igrejas, espaços, ideias, modelos, paradigmas, ídolos. 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 Não há lugar para ídolos no cristianismo. Não há lugar para isso. Pedro, ao falar aquilo, ele coloca o seu coração dizendo: Senhor, queremos ficar aqui. Mas o lugar de Jesus não é no Monte Tabor. O lugar do Senhor é uma cruz. Ele vai ter que caminhar para a cruz. Observemos muito bem, irmãos, e eu insisto nisso. Pedro ouviu a conversa. Ele sabia que Jesus ia sofrer e morrer. Ele já sabia. Jesus, posteriormente, voltou a falar sobre isso. E quem negou isso? Pedro. Falou: Senhor, jamais isso acontecerá a ti. O que Jesus responde a Pedro? Arreda, Satanás. Eu vou morrer sim. Eu irei à cruz sim. E nada disso está fora do controle do Pai. Por isso a transfiguração é Deus dizendo: nada está fora do controle. O caos não se instalou. É a minha vontade. Ele se ofereceu para morrer na cruz e eu aceitei a sua oferta. Ele é o meu escolhido. É Ele. Eu não escolhi Elias. Eu não escolhi Moisés. A lei não é superior à graça. As profecias não são superiores à graça. A graça vem por meio de Cristo Jesus. A transfiguração estabelece o Senhor da igreja. A crucificação, o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo, não é o controle do caos, da desordem sobre o universo. Não. Tudo está controlado por Deus e sempre esteve. Quando Jesus, na sua última frase na cruz, diz: Tetelestai, tudo está consumado, ele está dizendo: pronto, acabou a vitória da morte. A morte morreu. A dívida foi saldada. Tetelestai é o pagamento da última letra, da última promissória, da última dívida que você tem. E Jesus foi quem cumpriu. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, o ministério do Senhor Jesus é o ministério de sofrimento, sim, no meu lugar. E ele já sabia disso. Isaías já disse lá na sua profecia: varão de dores, homem que sabe o que ia acontecer. Jesus Cristo sabia. Jesus Cristo não foi enganado. Ele foi alertado aqui, não porque era uma novidade negativa, mas porque ele, como homem, precisava entender que o seu tempo de ministério já estava se findando. E os discípulos precisavam entender que o fortalecimento da fé era aquilo que iria levar a igreja adiante. Que o Senhor da igreja é aquele que por ela morreu e com o seu sangue a comprou. E não foi Moisés, e não foi Elias, e não foi ninguém, e foi somente o Senhor. E que nada que venha a ocorrer no universo significa o controle do caos, mas tudo está debaixo do controle soberano do Senhor. Tanto que o próprio Senhor Jesus Cristo, ao se referir aos seus discípulos e também aos judeus, em Mateus 5,17, ele diz: não pensem que eu vim revogar a lei, Moisés, e os profetas. Ele diz: eu vim cumprir. Eu sou o cumprimento da lei. Transfiguração, fortalecimento de fé de todo aquele que busca e crê no Senhor. Transfiguração é o Senhor da igreja assumindo o seu lugar. É a exaltação da pessoa de Cristo.
transfiguração. É o controle absoluto de Deus sobre tudo e sobre todos, como soberano que é. Creiamos, irmãos, e sejamos consolados e fortalecidos no nosso Senhor. Vamos rever, sim, as nossas melhores ideias e vamos compará-las à cruz de Cristo, porque podemos estar falando coisas que, por melhores que possam parecer, por mais que tenha um fundo absurdo e tremendo de